Queridos amigos, nós vamos falar hoje sobre o livro de Lívia Pereira Santos, Frente ao Estresse, onde nós vamos ter o alerta das emoções. Então, com vocês, Robert, Alessandra e Odete. Bem, alerta das emoções. Emoções é a expressão do campo dos sentimentos humanos. Então, as emoções elas expressam os sentimentos. E é isso que ela nos alerta, né? Ela nos alerta a questão do sentimental, da empatia, da simpatia, da antipatia. Tudo isso é um alerta das emoções. Então vamos ver o que Lívia nos fala. As emoções emergem nas condutas, atitudes, comportamentos humanos. Então, da emoção, que a gente já falou muito aqui, né? Vem o pensamento, gera o sentimento, que é ligado à emoção, e por fim a ação. Então, o que Lívia está nos dizendo é que a emoção, ela emerge também da conduta, das atitudes e do comportamento humanos. Então, a depender de como você leva a sua vida, né, você tem essa ebulição de sentimentos, emoções e pensamentos que podem direcionar a sua energia espiritual. São forças, poderes que brotam do íntimo e imprimem uma qualidade nas relações interpessoais agradáveis ou desagradáveis. As emoções pressupõem um estágio psicológico provocador de mudanças fisiológicas. No processo emocional, o psiquismo e a organização física demonstram um estado de excitação que vai se exprimir nos gestos, nas palavras, no rosto, enfim, em todo o corpo. Isso é muito comum, né? Como a gente vê, às vezes a pessoa sente assim uma raiva, né? Aquele momento em que se aborrece, se angustia e o rosto, a fisionomia, né? Reflete tudo aquilo que ela está sentindo. E aí é a repercussão do corpo físico. Né? E tem pessoas que conseguem, né? Disfarçar o sentimento, né? Mas tem outras que são nítidas. Você sabe quando a pessoa está feliz, você sabe quando a pessoa está chateada, você sabe quando a pessoa está triste, né? Enfim, tem pessoas que são muito transparentes com relação às emoções. Sim. Então, nós podemos observar que, dependendo do nosso pensamento, nós vamos ter um estado de espírito de tal forma que o nosso corpo ele vai transmitir como eu estou naquele momento. Será que eu estou alegre? Será que eu estou feliz? Será que eu estou contente? Ou será que eu estou triste? Então, vamos pensar de uma forma que nós podemos captar energias boas para as nossas boas atitudes. E com isso, fazer com que todos aqueles que nos cercam, eles possam também tornar-se felizes. A maturação da capacidade de autodeterminação para o equilíbrio das emoções nos ajuda a proceder com mais coerência e sensatez. Sem tal disposição, nos deixaríamos envolver pela tensão emocional, agravando as nossas tendências para estados de inquietações e perturbações. Então, esse envolvimento com as tensões emocionais, sejam elas de todas essas ordens que nós falamos aqui, né? Tristeza, ódio, enfim, todas elas, essas tensões é que nos leva aos estados de desequilíbrio. É por isso, né, que a gente tem realmente que manter o equilíbrio de nossas emoções, Sim. Sejam elas boas ou não. Às vezes a gente, quando recebe uma notícia boa, né, e a gente entra num estado de euforia, né, que às vezes ultrapassa o limite do equilíbrio. A mesma coisa a tristeza. Então é preciso realmente que se mantenha ou que se busque manter este equilíbrio, né, dentro de uma oscilação que não lhe tire, vamos dizer assim, da razão, do bom senso, do equilíbrio propriamente dito, né, do equilíbrio emocional. E complementando o que a Alessandra está dizendo, é muito pior, no meu ponto de vista, não sei com relação às meninas aqui, mas
as pessoas que costumam sufocar-se com os sentimentos, não procuram resolver a situação, encarar de frente, seja por medo de qualquer ordem, medo de perder, medo de ofender, que não procuram encarar os sentimentos e procurar resolver. Muitas vezes a gente poderia, com simples conversa, resolver muitos desentendimentos. Então, as pessoas elas evitam esses confrontos e com isso se sufocam com os sentimentos. Então, é muito mais fácil aquelas pessoas que têm essa iniciativa de vencer o orgulho e procurar conversar, por que está acontecendo isso? Olha, isso não é verdade e tal. Então, acho que a gente poderia resolver muito os nossos desequilíbrios e evitar propagações, porque o que acontece? Às vezes você se chateia hoje, fica ali nos seus pensamentos remoendo aquele fato, e aquilo dura 2, 3 dias e às vezes em outro momento revive de novo, lembrando o que aconteceu. Então, a gente deve sim procurar resolver o mais rápido possível para se libertar desses sentimentos que nos fazem mal, no modo geral, na nossa vida. E vamos observar também a responsabilidade daquele líder que ele tem em seu poder, no seu trabalho. Ele tem várias pessoas, vários pais de famílias, vários funcionários. E dependem do equilíbrio emocional dele para que todo aquele equilíbrio vá para o seu trabalho. Que seja um dia bom, que seja um dia que todos possam realmente fazer algo que vá cada vez mais progredir. Agora, não se pode fazer aquele ser aquele que vai contaminar, que vai levar tristeza, desânimo a muitas outras pessoas. Então, vamos observar e, como diz Lívia, ser coerente, ter a sensatez de estar sempre bem equilibrado, a fim de cada vez mais pensar no bem. Então, o estado emocional sinaliza a crise que deve ser cuidada de imediato. Para minimizar tal processo, se faz necessário despertar a espiritualidade compreendendo as causas atuais das aflições. Né? Então, ela coloca aqui uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm as suas causas na vida presente, outras fora dela. Remontando-se à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Então, o estado emocional é que nos leva a sinalizar. Muita gente tem uma sensibilidade ao perceber no outro o estado emocional dela. Fala assim, poxa, hoje você está chateada, fulano, o que foi que houve? Você está bem? Então, assim, essas pessoas mais sensíveis, elas conseguem captar esse estado emocional. E algumas vezes a gente não entende por que estamos passando por aquele estado. Às vezes não é coisa nem do nosso dia a dia, é algo que nós já carregamos na alma, ou algo ligado a outra existência, a outra vivência espiritual. Como falou aqui, né? Ligado ao caráter. Isso, e esse caráter é trabalhado às vezes em mais de uma encarnação, né? Para modificar o caráter, modificar uma conduta. Sem dúvida nenhuma. Outras vezes não, outras vezes foi algo realmente do nosso cotidiano, da nossa vivência nessa encarnação, enfim, mas essa sensibilidade algumas pessoas percebem, né? Poxa, por que ela está triste hoje? Por que ela está chateada? E aí vai fazendo as perguntas e chega para a pessoa, o que houve? Me conte. E aí é o fato de você estar se doando, né? A verdadeira caridade, né? E você chegar ali com aquela pessoa e ouvir o que aconteceu e tentar, pelo menos, permitir que aquela pessoa compartilhe, né, as suas dores. E sabendo que somos espíritos, quanto mais nós ficamos naquela sensação de medo, ansiedade, nós vamos também estar nos conectando através do pensamento com os espíritos também que têm esta afinidade. Então, novamente, a nossa responsabilidade. Vamos nos permitir ajudar, auxiliar a esses espíritos pensar de uma forma mais positiva, sair desse modo assim tão pessimismo.
Vamos fazer com que os nossos pensamentos sejam positivos. Vamos pedir ajuda, Muito importante. vamos pensar em Deus, vamos agregar valores naquilo que às vezes não tem saída. Mas tudo para Deus tem saída. Basta que a gente tenha vontade, a vontade e o querer de sair daquela sintonia. Você estará ajudando a si, você estará ajudando aos nossos amiguinhos, aos nossos espíritos. E Lívia fala um tema aqui chamado apelos da alma. Né? Algumas vezes a nossa alma fala conosco, né? Ou nós precisamos apenas ouvi-la. Tentar entender o que é que está na minha essência que eu preciso aprimorar ou que eu preciso modificar, que é a reforma íntima que tanto falamos aqui. Então, esse apelo que a alma nos traz é importante para sinalizar todo esse estado emocional, a má conduta que leva a esse desequilíbrio emocional e que repercute o nível de aspiração, motivação, grau de entendimento e maturidade também, porque às vezes a gente não tem a maturidade para enfrentar determinadas situações da vida. E a gente precisa buscar essa maturidade, seja a partir da sabedoria daqueles que já vivenciaram determinadas situações da vida, ou até buscando a ajuda de um parente ou alguém mais esclarecido que possa trazer uma luz para a questão que está nos afligindo. Esse apelo da alma, em verdade, é a essência, né, que a gente traz do nosso espírito. Sim. E aí nos convidando a refletir em determinados momentos, né, que as coisas não estão muito bem e que precisam ser mudadas. E que muitas vezes essa mudança parte da nossa própria mudança. Né? Não é unicamente um fator externo, mas muitas vezes essa questão da transformação e da mudança está dentro de nós. Isso acontece quando nós já estamos um pouquinho mais evoluídos, nós já prestamos atenção às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, aos nossos procedimentos. Então a gente às vezes para e diz, mas eu quero melhorar. Então desta forma não estou conseguindo. Vamos ver de que forma eu posso melhorar. Então nós temos conosco muitos coisas ruins que estão no íntimo do nosso ser, que a gente de vez em quando acontece e cai novamente. Mas se nós pedirmos ajuda, a gente consegue. Então, se nós somos detentores do nosso livre-arbítrio, que nos permite conduzir, seja por bem ou por mal, a nossa vida, nós também podemos dominar determinados impulsos, determinadas tendências. É isso que Lívia coloca aqui, que para a gente conseguir superar todos esses problemas que vêm do desequilíbrio emocional, nós devemos conduzir e dominar todos esses fatores, as tendências e condutas, né, que vem ligado à nossa impetuosidade, para que a gente possa evitar e controlar até determinado ponto as explosões emocionais, né, o estado emocional. E aí ela coloca que com esse tipo de comportamento nós controlaremos as emoções mais grosseiras que nos causam constrangimentos. Então, evitando outros problemas, até de você ofender uma outra pessoa ou tomar uma atitude que você venha se arrepender depois. Verdade. Então, as emoções, quando educadas, apresentam-nos mais sensibilidade. À medida que o espírito evolui, esse se sutiliza, que é o que o Odete acabou de falar, imprimindo-lhe um caráter aprimorado e iluminado com sentimentos mais nobres. Então, a gente precisa buscar essa evolução a partir do que a gente sempre coloca aqui nos programas, que é a partir da reforma íntima. A gente perceber o que é que estou errando, né, na minha essência, o que é que eu estou trazendo na minha essência, que eu preciso modificar, e o que é que eu preciso aprimorar. Isso também é importante. Às vezes a gente acha, já cheguei nesse nível, não vou, daqui para frente eu não vou. Não, às vezes a gente precisa aprimorar. E o aprimoramento vem muitas vezes na prática. A gente chegar e procurar as oportunidades de praticar aquela boa qualidade, né? Seja da caridade, seja da fala, seja do bom ouvinte. Então, todas essas qualidades a gente precisa aprimorar também, porque senão a gente vai ser só uma pessoa, como se diz,
aprisionada no desejo de mudança e não a vivenciar a mudança. Ela não vivencia a mudança, fica tensa, aquela pessoa tensa, que se acha vigiada, se acha criticada o tempo todo. Porque muitas vezes a gente não tem a consciência de que onde há um problema também há uma solução. Então, se o problema está conosco, certamente a solução também está conosco. É por isso que é preciso essa autoavaliação, esse desejo de se modificar, porque às vezes a gente modificando uma bobagem, né? Um hábito, né? Uma forma de pensar, a gente já consegue encontrar a solução do problema. Os males da vida são criados pelo próprio homem. Isso tem no Evangelho, né? O Evangelho nos assinala para isso, que tudo que acontece das nossas aflições muitas vezes são causados por nós mesmos, seja nessa vida ou seja em outra existência, mas geralmente é nós que trazemos essas aflições. E é por isso que a solução também está em nós, nunca no outro ou em outra coisa, né? Ou seja, se nós temos uma vida um pouco tanto rígida, um pouco com muitos desafios, se nós estamos sempre achando que está tudo demais, ora, basta a nós mesmos fazer com que se torne mais amena. Fazer diferente, pensar diferente. No início, você vai achar aquilo estranho, mas com o tempo é tipo uma educação. Você vai evoluindo, você vai gostando de pensar melhor, de fazer bem feito, de ganhar elogios. Por que não? Somos perfeitos, assim como o Pai é perfeito. Nós temos nossos defeitos, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E ainda deu mais, nos deu a inteligência. Então, se nós quisermos realmente mudar de alguma forma, nós podemos mudar no físico, na estética, como nós podemos mudar no moral, ajudando e nos melhorando. Nós podemos ajudar na forma de fazer o bem, de fazer a caridade. Nós podemos mudar orando, só nos conectando com o Deus maior e pedindo luz. Há muitas formas de mudar. Basta que a gente realmente se conecte com Deus, peça, se eduque e vamos em frente. Nós precisamos criar o hábito de se autoavaliar, se autocriticar, com a finalidade de mudar, de transformar. Isso é muito importante na vida da gente. A vida é muito corrida, a gente não para refletir os problemas, mas entendemos que todo problema tem solução. Todo problema, por mais difícil que ele se apresente, há uma solução. É por isso que precisamos parar um pouco, refletir sobre o problema, né? As razões que te levaram a ter esse problema, para poder modificar essa situação. Se nós observarmos hoje, liga-se a televisão, só tem reportagem com alto índice de alguma coisa má. Se nós conversamos com outra pessoa, lá vem aquele certo tipo de conversa que é para denegrir a vida do outro, contar casos que estão acontecendo. Então, em tudo se perde um tempo exagerado pelo que não é bom. Mas será que nós estamos perdendo um tempo para refletir como eu posso melhorar? Como eu posso fazer o bem? Como eu posso mudar a minha forma de conversar, de encarar o mundo ou as pessoas? Melhorar, fazer diferente. Então, ela nos assinala também que a evolução, o processo evolutivo do espírito também pode ser traduzido quando temos só a visão imediata das dores e dos sofrimentos. São aquelas pessoas pessimistas, né? Que só tem essa visão, é aquilo que eu coloquei mais cedo. Então, a gente tem que também valorizar as nossas qualidades. Ou então, às vezes, tem no primeiro momento a visão sempre a pessimista. Sim. Nunca
otimista. Primeiro se pensa nos problemas, isso, que aquilo ali ou aquela situação pode causar. Depois consegue visualizar algum benefício, alguma coisa boa naquele caminho. Então a gente precisa realmente mudar essa forma de pensar. E tem aquelas pessoas também, como o Lívia coloca aqui, que elas são ignorantes, mas não é ignorância propriamente dita, mas ignorância por não ter conhecimento de que está infringindo as leis morais. Né? Ela procura, no seu comodismo, não buscar o que eu estou fazendo de certo ou de errado. Né? É um comodismo. Ela não se burila, ela não se pergunta se o que ela está fazendo é certo ou errado. E isso gera nela essa não consciência de que não sabe, ela não sabe se está errando ou se está acertando. Porque não para refletir. Não para refletir. Porque quando a gente para refletir, a gente consegue enxergar o que é certo e o que é errado, onde eu infringi uma lei, onde eu avancei mais do que devia. Então, o problema é esse, porque muitas vezes somos motivados a agir pela nossa vontade, pelo nosso instinto primeiro. E acabamos, né, modificando a situação de forma negativa, criando uma situação, vamos dizer assim, né? Criando uma situação de forma negativa, tem uma repercussão negativa. Mas é assim no livro de Lívia, onde é o livro Frente ao Estresse, ela nos traz uma leitura sobre a justiça divina. Este texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 3. E diz: a compensação que Jesus promete aos aflitos da terra não poderá ter lugar senão na vida futura. Sem a certeza do porvir, tais máximas não teriam sentido, ou mais ainda, seriam um engano. Mesmo com esta certeza, compreende-se dificilmente a utilidade do sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas então, se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Porque para uns dá certo, enquanto que para outros tudo parece. Para uns não dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é ver que os bens e os males eles sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro, ela pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Essas foram palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 3. Nós, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, não conseguimos entender a inteligência de Deus. Né? Deus, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro, coisas que nós não podemos. Então, ele sabe tudo o que pode acontecer conosco. Então, muitas vezes a gente murmura, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou cheio de dívidas? Por que eu estou doente? E você nunca se pergunta para se colocar nessa inteligência maior. O que eu fiz para estar assim? E o porquê existe. Só que nós, na nossa inferioridade, a gente não sabe. Então, assim, essas desigualdades também estão ligadas, segundo o próprio livro dos Espíritos, à questão da vontade de progredir, da vontade de se melhorar, do qual a gente desconhece, porque muitas vezes a gente não ouve o apelo da alma, a gente não ouve o que nosso espírito está nos dizendo. Então, assim, a gente não desconhece esse histórico espiritual, até porque é uma forma da gente reaprender a cada dia. Muitas vezes as respostas, né, estão em outras vidas. E Deus é tão misericordioso com as nossas imperfeições, que Ele ainda nos concede o véu do esquecimento. Sim. E é por isso que a gente não alcança, né,
o tamanho das nossas imperfeições enquanto espírito. Precisamos lançar um olhar para dentro de si, para encontrar esse ser, né, que habita este corpo, que nos acompanha, para que a gente possa realmente perceber os reais sentimentos, valores que o nosso espírito carrega em si. E a gente precisa buscar a nossa motivação, buscar, né, as nossas metas, os nossos ideais, os nossos sonhos, para que a gente possa ter um foco e direcionar a nossa energia para algo bom. É, né? Verdade. Então ela coloca aqui, a maturidade espiritual se traduz pela forma de o homem já ter adquirido caracteres precisos para enfrentar os desafios da vida e tomar decisões acertadas, burilando suas arestas e compreendendo o valor do aprendizado que lhe fortalecerá as faculdades e os dons que Deus lhe concedeu para a sua evolução. Porque a maturidade espiritual, ela permite que o homem reflita o problema e não se desespere, encontre caminhos, né, e escolha por onde seguir. Isso é muito importante para o equilíbrio das pessoas de modo geral. E ela reforça aqui, burilando suas arestas. Então você tem que fazer essa autocrítica, essa auto-reflexão, que isso também está ligado à reforma íntima. Mas sem o equilíbrio da vida íntima e a compreensão das perdas e das frustrações que poderão ocorrer em sua existência, o ser se tornará ou indiferente ou extremamente sensível e poderá ser levado pelo jogo do amor ou do ódio, sem a capacidade de conduzir com vontade e consciência no bem. Então são dois extremos, né? Aquela pessoa totalmente insensível, que muitas vezes age de forma indiferente ao que está acontecendo à sua volta e consigo mesmo, e aquela pessoa totalmente sensível, que com qualquer situação se comove e procura se empenhar, desprendendo energias para tentar modificar aquela situação, e que isso pode levar a extremos também nesse jogo que ela chama aqui de amor e ódio. Às vezes você é tão sensível, alguém chega contando uma história para você, olha, fulana fez isso comigo. Aí você, não acredito, ela fez isso com você? Sim, como é que pode? Ah, não, e aí você acaba trazendo para você todas as dores daquela outra pessoa. É isso mesmo. Então a gente precisa ter cuidado com essa questão do jogo do amor e de ódio, e também com relação à total indiferença, porque nós não somos máquinas, nós somos dotados de inteligência, de sentimentos e emoções. Então a gente precisa aprender a conviver com isso e aprender a trabalhá-las, mas não se tornar uma máquina indiferente, como ela colocou em outro momento aqui no texto. As virtudes da paciência, do perdão e do amor, a si mesmos e ao próximo, serão um antídoto para a cura espiritual. Olha como ela dá a fórmula, né? Que é a paciência, o perdão e o amor. Paciência para a gente compreender, né? Que nem tudo acontece no nosso tempo. Que as coisas acontecem quando realmente são permitidas que aconteçam. Que a gente tem que encontrar meios de conviver com determinadas coisas que não realizamos naquele momento, mas que não quer dizer que futuramente, né, venha a se conquistar. Né? O perdão, né? Porque o perdão é onde a nossa alma encontra toda a libertação que precisa para se sentir livre mesmo. O perdão é libertador. Não guardar ódio, não guardar mágoa, não guardar rancor. Compreender que o outro muitas vezes lhe ofende por uma limitação, por uma imperfeição momentânea. Se abrir a esse perdão é assim fundamental na vida da gente. Outro sentimento que faz com que a gente modele e modere muito as emoções é a gratidão. Vamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que possuímos, por tudo que somos. Vamos ser gratos pelo pão de cada dia, pela nossa família reunida, pelo nosso trabalho, pelo nosso corpo em total funcionamento. Vamos ser gratos por tudo que Deus permite
que a gente faça ao longo de um dia, desde o amanhecer até o anoitecer. Vamos ser gratos por tudo que nos cerca. Assim, nós podemos olhar com bons olhos tudo o que Deus nos permite fazer e agradecer, buscando sim uma felicidade íntima e com isso irradiando a tudo e a todos que nos cercam. Então, para finalizar, Lívia nos diz, que, como o próprio Evangelho nos faz refletir, nós estamos aqui para ser felizes. É isso que Deus quer para nós. E ela diz aqui, buscando a felicidade e a alegria de viver, mobilizamos recursos íntimos que se completam com firmeza e decisão, segurança e vontade para se determinar no trabalho constante de autoestima que se expressa na segurança e na paz interior.